Olá, amados irmãos da Diocese de Bom Jesus, a paz de Cristo, o amor de Maria, a força e o fogo do Espírito Santo. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Domingas e nesses tempos eu estou coordenando o Ministério de Intercessão nível estadual e é uma alegria muito grande estar aqui. Participo do grupo de oração Leão da Tribo de Judá, na Arquidiocese de Teresina, e que alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouco daquilo que me foi me pedido. Então, amados irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o carisma da escuta profética. E não posso falar de escuta profética se não falar um pouco sobre o dom da escuta. E o que é esse dom da escuta? É ouvir a vontade de Deus. É ouvir aquilo que está dentro do coração de Deus. E o Senhor nos fala através de várias situações. O Senhor nos fala através da sua palavra, através de uma mensagem de um irmão. O Senhor nos fala através de profecias, de visualizações. O Senhor nos fala até mesmo através de uma ligação de um irmão, que às vezes nós estamos precisando de uma resposta e algum irmão liga e nos dá um direcionamento, alguma coisa, não é verdade? Então, o Senhor nos fala através dos anjos e dos homens também. Então, por isso nós precisamos ficar atento àquilo que o Senhor quer nos falar. Nós precisamos ficar atento porque o Senhor nos fala de diversas formas. Eu lembro, antes eu já andava mais de ônibus e o Senhor me falou, me deu uma resposta através de um outdoor. Então, eu estava rezando por uma situação e quando eu passei de frente àquele outdoor, que eu li aquela mensagem, ali estava a resposta daquilo que eu estava perguntando ao Senhor. Então, é necessário ficarmos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. E como ouvir se não calar? Como ouvir se não perguntar? Como ouvir se não escutar e parar para sentir o chamado de Deus, para ouvir aquilo que está dentro do seu coração? É necessário estarmos atentos, tá bom? Então, é necessário ficarmos atentos porque o Senhor nos fala através de diversas formas. Maria ouviu o chamado de Deus através do anjo e ela ficou perturbada naquele primeiro momento, mas ela obedeceu. José também ouviu a palavra de Deus através do anjo e também obedeceu. Então, o Senhor nos fala de diversas formas. Nós precisamos ser perseverantes, ser confiantes, ter fé e acreditar naquilo que o Senhor tem a nos falar e confiar no Senhor, na sua vontade para cada um de nós, porque a vontade do Senhor é a melhor para nós, sempre, sempre. E às vezes nós não queremos obedecer à voz do Senhor, aquele chamado. Muitas vezes nós interpretamos até mal e quando a gente recebe alguma coisa, alguma palavra, alguma profecia, às vezes a gente pode dizer assim, eu acho que não é para mim essa palavra, eu acho que não é para mim, não, vou atrás de outra palavra, porque essa palavra aqui é muito forte para mim. Acontece, né? Às vezes acontece isso. E lá em Mateus 7:24, eu convido você a abrir a sua palavra, e lá ele vai nos dizer assim: aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Porém, não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a vontade de Deus, aquilo que está no coração de Deus, nós estamos edificando na rocha. Mas quando nós fazemos de qualquer jeito, de acordo com a nossa vontade, nós estamos edificando a nossa casa na areia e pode vir as tempestades e derrubá-la. E quando nós construímos na presença do Senhor, na vontade do Senhor, ela é uma casa fortificada. E aí eu pergunto para cada um de nós, pergunto para você, que voz você anda ouvindo? Quais são as vozes que você tem direcionado? Quais são as vozes que têm te direcionado? Quais são as vozes que você tem seguido, irmão?
Eu faço essa pergunta e eu peço que você faça essa reflexão. Qual é a voz que você tem direcionado? Que tem te direcionado? O primeiro passo para a escuta, irmãos, é ouvir o bater na nossa porta de Jesus. É ouvir Jesus batendo na nossa porta. E a palavra lá em Apocalipse 3:20, ela vai dizer, se abrir e cearemos juntos. Então, o primeiro passo é abrir a porta do nosso coração para Jesus que está batendo o tempo inteiro. Então, nós precisamos estar atentos à batida do Senhor no nosso coração. É Deus quem nos abre os ouvidos para escutá-los. Lá em Isaías 55, o Senhor abriu, a palavra diz, o Senhor abriu o meu ouvido, não relutei e não me esquivei. Amado irmão, é o Senhor quem nos abre os ouvidos. Mas eu preciso pedir essa graça também ao Senhor. Eu preciso pedir esse dom da escuta. E como abrir-se ao dom da escuta? Pedir ao Senhor que abra nossos ouvidos para que a sua palavra nos penetre até o coração e a ponhamos em prática na nossa vida. Ter espírito de pobre, humildade, fé, esperança e caridade. Procurar cultuar a Deus de todo o nosso coração, agir sempre com justiça. Pedir a intercessão de Maria, aquela que sempre soube ouvir ao Senhor e que nos mandou fazer tudo o que Ele disser. Recolher-nos, orar ao Senhor com o coração e fazer silêncio para ouvir o que Ele nos fala. Nós precisamos estar atentos a tudo que o Senhor nos fala. E através da escuta que nos abrimos aos demais dons de serviço, aos demais dons espirituais. Sem ouvir o Senhor, não podemos nos abrir aos dons carismáticos, nem aos dons de santificação. Na escuta profética, entramos na presença amorosa de nosso Deus e ouvimos os seus pensamentos, os seus conselhos. Irmãos, a escuta profética é um sinal antecipado de algo que o Senhor estará realizando em nosso meio. Ser profético é ser intérprete daquilo que está se movendo dentro do coração de Deus. Não é bom, não é interessante saber aquilo que está se movendo dentro do coração de Deus para a sua diocese, para o seu grupo de oração, para a sua missão, para o seu ministério? É muito importante saber tudo isso. E a gente só vai poder saber se nós pararmos e escutar o Senhor e perguntar para Ele profeticamente qual a sua vontade para tudo isso. Qual a sua vontade para mim que sou pregadora, que sou formadora? Qual a sua vontade para mim que sou intercessora, que sou músico? Qual a sua vontade para a minha vida, para o grupo de oração, para a missão que o Senhor tem nos confiado? Tudo isso nós devemos perguntar ao Senhor. Por quê? Porque o profeta significa porta-voz, porta-voz de Deus. Porta-voz de Deus para a minha vida, para o grupo de oração, para a RCC, para a igreja. Então, porta-voz de Deus, nós somos profeta e nós precisamos usar isso, pedir ao Senhor ser esse porta-voz dele para tudo isso que está acontecendo no meio de nós. Então é importante. Então na escuta profética vamos ao Senhor com um papel em branco para que Ele escreva a sua vontade. Vamos abrir a nossa palavra lá em Jeremias 33:3. É muito interessante aquilo que o Senhor quer nos falar. Então abre a sua palavra lá em Jeremias 33:3 e olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Invoca-me e te responderei, revelando-te grandes coisas misteriosas que ignoras. Invoca-me e te responderei. Se nós perguntarmos ao Senhor, Ele vai nos responder sim, com certeza. Volta um pouquinho a sua palavra lá em Jeremias 29:12 e Ele vai dizer novamente: Vós me invocareis e vireis suplicar-me, e eu vos atenderei. Irmãos, se nós pedirmos o Senhor, se nós invocarmos, Ele vai nos atender.
Então, muitas vezes, nós não invocamos o Senhor, nós não usufruímos da graça que o Senhor nos dá de chegar até Ele e perguntar qual a sua vontade, o que é que o Senhor quer para cada um de nós. Então, é importante nós termos isso, é muito importante. Quem não tem visão profética quem tem uma visão profética significa que tem entendimento do que está no coração de Deus para o nosso dia, para o nosso tempo. Então é importante nós pedirmos a graça ao Senhor de ter essa visão profética. Eu queria pedir que você anotasse essa passagem para você ver depois, lá em Provérbios 29, 18. Lá ele vai falar sobre essa visão profética. E é necessário nós pedirmos essa visão profética ao Senhor. O profeta Amós também, lá em Amós 3,7, eu peço que você anote também. Não dá tempo nós vermos todas as passagens bíblicas que falam sobre isso, mas lá também o profeta Amós vai nos dizer que o Senhor nada faz sem revelar aos seus profetas. O Senhor nada faz sem revelar. Só que para o Senhor me revelar, eu tenho que me abrir a isso. Eu tenho que dar esse espaço para o Senhor. Tenho que dar esse espaço para Ele. Na escuta profética, o nosso foco é saber o que está movendo o coração de Deus, qual a sua vontade, a fim de que possamos cooperar com seus planos. Lá em Eclesiástico 42, 19 e 20, vai nos dizer isso, Então eu convido você a abrir a sua palavra também lá em Eclesiástico 42, 19 ao 20. Porque o Senhor, Ele tem uma palavra linda lá para cada um de nós. Então lá Ele diz: pois o Senhor conhece tudo o que se pode saber. Ele vê os sinais dos tempos futuros, anuncia o passado e o porvir, e descobre os vestígios das coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, nenhum fato se esconde de seus olhos. Nenhum fato, nenhum pensamento nosso, nada. Está tudo no coração de Deus. E nós podemos chegar até o coração dele e saber aquilo que está se movendo dentro do coração dele. Tá bom, amado irmão? Então, na consulta profética pelo ICRIS, na época ICRIS, que foi em 2013, lá na Palestina, em Belém, o Senhor nos exortava com a profecia seguinte: eu tenho estado à disposição de vocês, mas vocês não me consultaram. Eu quero que vocês sirvam a partir da escuta e não a partir das suas experiências. Que tapa na nossa cara. Então, muitas vezes eu já sei organizar um grupo de oração, já sei organizar um seminário de vida, eu já sei organizar um congresso, e aí, muitas vezes nós vamos querer fazer pelas nossas experiências, porque eu já tenho muita experiência, já tenho muitos anos de renovação carismática, e eu quero fazer por isso e tudo. E nós deixamos de escutar o Senhor, saber qual a vontade dele para esse evento, para esse momento. E o Senhor, ele vai falar, se nós perguntarmos, ele vai falar tudo isso. O Senhor, ele fala da ornamentação, como é que ele quer, quem são os pregadores, tudo. Às vezes nós queremos fazer de acordo com as nossas experiências. Eu vou chamar fulano de tal para coordenar esse evento, porque ele já tem muita experiência. Irmão, reza, pergunta ao Senhor quem ele quer que esteja à frente, pergunta ao Senhor quem ele quer como ele quer esse evento, como ele quer essa pregação que você vai fazer, como ele quer esse momento do louvor que você vai fazer. Então pergunta que o Senhor fala. Quanto mais nos aprofundarmos com a nossa espiritualidade pessoal, maior será a nossa docilidade para interpretar aquilo que está no coração de Deus, para interpretar a vontade de Deus para a nossa vida, para a sociedade, para o nosso grupo de oração, para a nossa diocese. Tá bom, amado irmão? Então, nós só precisamos exercer o dom da escuta. E quais são as condições para essa escuta profética, amados irmãos? Queria que você anotasse quais são as condições para essa escuta profética. Primeiro, estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Nós sabemos que nós precisamos estar em comunhão com Deus e com os irmãos, porque se nós estamos em estado de pecado grave,
isso é um bloqueio para a nossa escuta. Se eu estou em desarmonia com os irmãos, intrigado com alguém, isso é um bloqueio para a nossa escuta também. Então, eu preciso estar em comunhão com Deus e com os irmãos. Se eu estou zangada, chateada com Deus, porque às vezes acontece. O Senhor leva uma pessoa amiga da gente, a gente não consegue compreender aquilo. Por que aconteceu isso e aquilo, e a gente fica magoado com Deus também. Então, é necessário a gente estar nessa comunhão com Deus e com os irmãos. Entrar na presença de Deus, que é o nosso amigo. E amigo, a gente quando chega na presença do amigo, a gente quer conversar, quer botar o papo em dias e tudo. Então, é estar nessa presença amorosa de Deus. Sair do natural e entrar no sobrenatural. Quando nós vamos para a nossa oração pessoal, nós saímos do natural e entramos no sobrenatural também. Ouvir os desejos de Deus e concebê-los. Se não escutarmos a Deus na oração pessoal, corremos o risco de colocar no nosso papel em branco a nossa vontade e não a vontade do Senhor. E depois pedir para que Ele assine com a sensação de que foi Ele que escreveu e não nós. E não é assim. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Manter a fé até que chegue o tempo da sua manifestação. A fé é o termômetro que mede a nossa disposição de ver e ouvir o que o Senhor tem a nos revelar, certo? Então, o primeiro ponto é estar em comunhão com Deus. O segundo é entrar na presença de Deus. O terceiro é sair do natural e entrar no sobrenatural. O quarto é ouvir os desejos de Deus e concebê-los. O quinto é manter a fé até que chegue o tempo da sua manifestação. Passos para a escuta profética. Eu preciso que você anote também, que você reveja esse vídeo outras vezes e vai dar tudo certo. Primeiro passo para a escuta profética. Esvaziar-se de si mesmo e colocar-se à disposição de Deus. É a hora que nós vamos levar a folha em branco para o Senhor e nos esvaziar, pedir perdão, louvar ao Senhor, pedir que o Senhor tire as nossas preocupações, os nossos projetos, as nossas experiências, pedir que o Senhor tire as nossas ansiedades, o medo de escutar, pedir que o Senhor tire tudo aquilo que possa atrapalhar esse meu esvaziar e deixar somente a sua vontade. Então é hora de orar, louvar ao Senhor, pedir perdão, pedir o batismo, orar em línguas, fazer um momento mesmo do ciclo carismático, pedindo que o Senhor venha revelar, tirando tudo aquilo que é da nossa vontade, para que somente fique a vontade do Senhor. O segundo passo é buscar os planos de Deus, o que rezar. Senhor, o que o Senhor quer que eu reze nesse dia de hoje? O que o Senhor quer que eu reze? Vamos orar buscando os planos de Deus nesse momento, perguntando qual a intenção da oração, qual a moção profética para aquela pregação que eu vou pregar, para aquele momento do louvor, o que o Senhor quer, quais são as músicas que Ele quer, o que o Senhor quer nos mostrar, como realizar isso, o que o Senhor quer que nós coloquemos em oração. Então, louve, ore em línguas, por alguns instantes, faça silêncio para poder escutar a vontade do Senhor e compreender a revelação de Deus. Anote tudo, as moções, as visualizações, as profecias, tudo. Porque é importante anotar. O terceiro passo é perguntar ao Senhor como devemos orar. Ele nos vai dar as estratégias de oração, como devemos orar, quais são as armas que Ele quer. E muitas vezes essas armas, elas não são para executar naquele momento ali da oração, mas às vezes são armas que a gente vai precisar executá-las depois. Por exemplo, é para rezar um rosário durante uma semana, é para fazer um cerco de Jericó, é para rezar o ofício durante um mês. Então são exemplos, mas às vezes o Senhor também dá estratégia para realizar naquele momento. Não, o Senhor está dando a estratégia de rezar hoje com o terço. E aí a gente vai realizar a estratégia que o Senhor realizou. Aqui um exemplo da estratégia que o Senhor deu está lá em Josué 6, que é o cerco de Jericó. Foi aquela estratégia de 7 vezes e tudo lá no cerco de Jericó, que está lá em Josué 6, do 1 ao 20. Você depois olha lá direitinho, porque o tempo aqui não permite. E aí você vai perguntando quais são as estratégias. No quarto ponto, é executar o item 2 e o item 3,
que é a oração prática segundo o direcionamento do Espírito. Então, o Senhor já revelou o que é para rezar, o Senhor já revelou a estratégia, e agora nós vamos executar a estratégia. Aí nós vamos fazer um clamor pela diocese, por exemplo, um clamor pela RCC. Então, a gente, naquele momento, nós vamos fazer um clamor pela RCC, usando o ciclo carismático também, estejamos abertos aos carismas. Oração, orar em línguas, escutar. O quinto passo é escutar o Espírito Santo, é escutar de novo. Quanto mais nós pararmos para fazer esse momento de escuta, mais madura a nossa escuta fica e mais equilibrada. E aí nós vamos viver esse momento da escuta sobrenatural, da escuta mesmo madura. O sexto passo e o último é agradecer a Deus por ter ouvido a nossa oração, por ter nos direcionado, por ter escutado. E aí nós vamos louvar e agradecer ao Senhor por ter direcionado todo esse momento. Tá bom, amados irmãos? Então, esses são os passos para que a gente possa alcançar uma escuta profética. Já chegando ao encerramento, quando eu rezava por esse momento, o Senhor me dava a visualização de um rio. E ao passar por esse rio, tinha uma caverna. E nessa caverna tinha muitas pedras na frente, muito pedregulho. Então o Senhor me dava o discernimento de que aquela caverna era o nosso coração. E Ele queria chegar, entrar ali no nosso coração, só que tinha muitas pedras pelo caminho. E aí o Senhor, Ele ia tirando essas pedras. Então o Senhor, Ele quer entrar no nosso coração, mas que tem alguns bloqueios, algumas pedras ainda. E, amado irmão, motivado por essa visualização, eu queria pedir agora que você entrasse em um momento de oração, pedindo que o Senhor possa tirar todo esse bloqueio, tudo aquilo que tem atrapalhado a entrada do Senhor em nossos corações. Então, coloca a mão no teu coração agora, fecha um pouco os teus olhos e vai dizendo: Senhor, está aqui a porta do meu coração, eu quero tirar todos os bloqueios hoje que estão nela, Senhor. No poder do teu nome, Jesus, eu peço a tua graça, derrama a tua graça, Senhor, sobre o meu coração para que se abram todas as portas. Tira, Senhor, todo o pedregulho, porque hoje eu te dou livre acesso para o Senhor entrar na minha casa, Senhor, o Senhor entrar no meu coração.